Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo e hoje de Santos. E também do Guarujá, porque hoje vamos falar de um enredo, uma história, ou no caso, dois enredos, duas histórias e um enredo. Na verdade, não é exatamente o mesmo enredo, mas é a mesma temática, a temática da Amazônia, que foi o tema do último campeonato da Brasil e do último campeonato da Mocidade Amazonense, as duas escolas que vamos falar aqui hoje. Então, o nosso título de hoje, né? Amazônia, Brasil, Amazonense, exatamente, em alusão às duas escolas, às duas agremiações, uma do Guarujá e a outra de Santos. Mas não deixe de seguir o CBCZ Depressão nas suas redes sociais. É, nessa semana que vai passar agora, próxima, a gente vai ter a disponibilidade, né? Estarão disponíveis as apresentações, né, que aconteceram no nosso evento do sábado passado. Houveram alguns problemas referentes à captação de áudio que estão sendo ajustados, por isso que não foram disponibilizados essa semana. Mas é basicamente isso. Em breve a gente teremos, inclusive, né, é a nossa perspectiva, um primeiro documentário nosso sobre a cidade de Santos, que está aí por vir, e quem sabe um evento sobre o Carnaval Santista, né? E aos moldes do que a gente teve em São Paulo. Então vamos com calma, né? Mas essa é a nossa vontade. Então é isso. Então vamos aos contextos dos dois desfiles que a gente vai falar aqui hoje. A Amazonense e a Brasil, né? A Brasil, no caso, escola fundada em 1949, ela vinha, portanto, aí de um campeonato, então buscava o bicampeonato do Carnaval de 2007. O Carnaval de Santos, ele retornou em 2006, né? Ele deu aquela pausa ali em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e em 2006 ele retornou a acontecer na Zona Noroeste. No Brasil ela foi campeã junto com a Sangue Jovem e com a Padre Paulo, houve um tríplice empate, e nesse sentido, nesse aspecto, portanto, a escola, né, buscava o bicampeonato. Nessa época, na configuração de títulos, a Brasil era a maior campeã do Carnaval de Santos, né? Então, ela buscava aumentar ainda mais o seu hall de títulos, se assim podemos dizer, e buscava, portanto, aí o 15º título, ou 17º, né? Carnaval de Santos tem algumas imprecisões quanto a títulos, né? Eu conto a busca do 17º, tá? Mas tem gente que conta a busca do 15º campeonato da Brasil em 2007. Então, era um, era um segundo ano de uma consolidação do Carnaval Santista, era a tentativa, busca, né, de retornar os bons carnavais que aconteciam na região das praias, né? Ali perto da divisa com São Vicente, era onde acontecia era onde tinha acontecido, né, os últimos desfiles de Carnaval de Santos, que era uma coisa belíssima, inclusive, de se ver. Então, nesse sentido, a Brasil ela tentava aumentar o seu hall de títulos, se consolidar como de fato a campeoníssima, né, que é o seu apelido, e nesse sentido, né, trazer um enredo que refletiria o tempo, né, o que a gente estava vivendo, ali entre 2006, 2007, 2008, até ali 2009, eu diria, né, a gente teve esse alerta climático muito bem refletido, e nesse sentido a gente vai ter uma série de enredos, né, uma série de desfiles que vão refletir o meio ambiente. Então o enredo da Brasil trazia essa reflexão sobre a Amazônia e que daqui a pouco a gente vai destrinchar aqui com mais atenção. Já a amazonense vinha de um outro tipo de contexto, porque se a Brasil ela tinha sido campeã em 2006, em 2009, que é o desfile que a gente está vendo aqui da Mocidade Amazonense, fundada em 1972, em Vicente de Carvalho, ou talvez o mais correto, em Itapema, né, na Praça da Alegria, a atual Praça 14 Bis, a amazonense ia para 2009 para tentar voltar, né, a ser e a ter grandes carnavais. A Amazonense tinha sido campeã em 92 e ela, né, ficou aí, se não me engano, 17, né? 17 títulos, 17 anos sem um campeonato para 2009. Então, nesse sentido, a Amazonense vinha, né, de uma retornada do Carnaval Santista um tanto quanto abaixo,
tinha sido no 8º lugar e duas sétimas colocações. A Amazonense sempre foi uma escola muito forte no Carnaval Santista, principalmente nos anos 90, quando ela de fato se efetiva no Carnaval de Santos. E essa retornada em 2006, a Amazonense não tinha, vamos dizer assim, não vinha tendo grandes campeonatos, grandes desfiles nessa volta, né? Então a escola apostava no enredo amazônico, né, que é o primeiro desfile, né, vamos dizer assim, o primeiro tema enredo da Amazonense era sobre exatamente a floresta, né, sobre a Amazônia. Então é um tipo de enredo que combina, entre aspas, com a escola, não só pelo nome, mas vamos dizer assim, é uma identidade que a escola construiu para si. E 2009, não só em 2009, mas antes disso, né, a Amazonense já vinha se consolidando como uma escola da robótica, né? Então, Paritim já era comum no Carnaval de São Paulo e de Santos também, mas a Amazonense investia muito nisso, né? Então, nesse sentido, tanto o desfile da Brasil quanto o desfile da Amazonense era um reflexo de uma tentativa de grandiosidade do Carnaval de Santos e numa aposta visual muito grande. Então, o Carnaval de Santos, né, em 2006, 7, 8, 9, né, que é esse período de retomada, que é esse, vamos dizer assim, esse antes dos anos 10 deste século 21, esses primeiros anos de retorno, o Carnaval de Santos, ele de fato era muito popular, ele cresceu, eu acho que muito pelo apego e também pelo sentido de nostalgia mesmo, né, das pessoas que não viram, né, há muito tempo não tinha visto o desfile de Santos, e também a possibilidade, né, de consolidar, né, as escolas como um todo, depois de longos anos sem atividades competitivas no carnaval como um todo. Então, nesse sentido, vamos primeiro aqui falar do carnaval da Brasil de 2007. Então, portanto, o Carnaval de Santos ele ia, portanto, para o segundo ano na Zona Noroeste, que era onde hoje seria a Passarela Drauzio da Cruz. Nesta época, não tinha nada do que tem hoje, praticamente, né? Não tinha aqueles prédios, né, grandes que tem ali perto da entrada do Sambódromo. A parte de terreno, né, não tinha o supermercado do jeito que ele é hoje, também não tinha um terreno como, ali ao lado, como ele é hoje também. Não existia, né, aquela parte em alvenaria que existe hoje no Sambódromo de Santos. Era literalmente um espaço vazio que foi construído uma avenida, né, e ela existe até hoje, e foram erguidas, né, as duas arquibancadas, né, os lances de arquibancada eram dos dois lados. O primeiro carnaval de 2006, ele tinha, portanto, 4.500 espectadores ali na hora, né, o público. Então, para o carnaval de 2007, a gente teve um aumento para 8.000 pessoas, 8.000 pagantes. Se não me falha a memória, é quase o mesmo número de pessoas que assistem hoje o Carnaval de Santos, que é um grande problema, né? Que é a questão de arquibancadas. O Carnaval de Santos carece desse sentido. E é uma coisa muito importante ser frisada, né? Em 2007, teve uma presença de público muito grande, mesmo com a chuva. E olha que choveu muito durante os desfiles aqui em Santos como um todo. A gente tinha 13 agremiações na disputa. Nessa época não tinha ainda consolidada essa questão de grupos de acesso. Tinha o que teríamos, né, se podemos dizer, de pleiteantes. Então, não existia uma consolidação. A gente tinha escolas de vários lugares da cidade, da região da Baixada Santista, a sua grande maioria, claro, da cidade de Santos. A gente teria pela primeira vez o fracionamento de notas em 0,1, 9,9, 9,8 e assim por diante, exatamente para evitar o que aconteceu em 2006, de 3 escolas empatarem, né? O Carnaval de 2006 não tinha muito claro no regulamento um desempate, exatamente porque as notas, assim, o jurado ele não tirava muito ponto e também não via coisas absurdas para tirar ponto. Então, nesse aspecto, pela primeira vez teríamos aí, portanto, o fracionamento de notas no Carnaval Santista. E havia, né, o curso de jogadores da própria instituição, que acontecia ali no Centro Cultural Patrícia Galvão, e a formação de jogadores, que eram 20 no caso, eram 2 jogadores por quesito, eram 9, mais os suplentes, portanto, eram formados na própria cidade de Santos. Hoje em dia, o Carnaval Santista ele tem
o corpo de jurados vindo da UESP, né? Então é um pouco diferente. Nesse ano, a gente teria, na primeira noite de desfiles, o Império de Praia Grande, a X9, a União Imperial, a Mocidade Amazonense, a União dos Morros e a Real Mocidade. E na segunda noite de desfiles, a Metropolitana, Bandeirantes do Sabuó, Sangue Jovem, Vila Nova, Brasil, Unidos da Zona Noroeste e Mocidade Independente Padre Paulo. Então, o Brasil desfilaria na segunda noite de desfiles, de apresentações como tudo. E como que veio a Brasil, né, para o Carnaval de 2005? Ela teve aí, portanto, o enredo Amazônia, Patrimônio do Brasil. Os compositores é o Edu Júnior, o Jorge Sargento, o Siri, o Luiz, o Léo Bicalho e o Maninho. E a ficha técnica, né, se assim podemos dizer, né, o presidente da época era o José Paulo, o carnavalesco era o Paulo Pimentel, e a escola desfilou com 1.500 componentes, e o casal de mestre de porta-bandeira, o Beto e a Sandra, né, então, e o mestre de bateria, o José Paulo. A ideia do enredo da Brasil era exatamente falar da Amazônia, no sentido mais místico, né, os encantos em si da Amazônia. Então, nesse sentido, como a escola diz para o jornal A Tribuna, a escola irá mostrar na avenida as lendas sobre as guerreiras douradas, né, que seriam as Amazonas, Yara, Jaçanã, o Boto Cor-de-Rosa e os seres místicos como o Saci e o Curupira. E a agremiação irá abordar ainda a exploração da borracha e a devastação da fauna e flora, a criação da Transamazônica, a Zona Franca de Manaus, os bois, né, o garantido e o caprichoso, e uma das maiores manifestações populares do Norte, além, é claro, de uma mensagem, né, em alusão à borracha, né, ao Chico Mendes. Então a ideia do enredo era uma coisa meio com lendas e mistérios da Amazônia da Portela, mas com uma pegada um pouco mais reflexiva do contemporâneo do presente. Uma coisa que é bastante interessante na matéria da Tribuna era as cifras, né? 147 mil reais o desfile da Brasil neste ano, e é uma reflexão bastante interessante, né? Porque acho que hoje a Brasil passa por, eu arrisco dizer que é a maior crise da sua história, e parece até utópico pensar que a Brasil era essa escola que chegava em 2007 com uma grande favorita ao título do Carnaval de Santista, e refletindo seu passado, né? Porque talvez as novas gerações, né, que têm ali seus 20, 21 anos, nunca tenha visto, né, a Brasil imponente, né, como ela é no seu passado, né? Então, nesse sentido, é até um pouco triste pensar nisso, né? Como a escola teve, né, essa queda muito acentuada e como era o Brasil em 2007. A grande aposta, né, do Carnaval da Brasil deste ano era exatamente, né, como diz a crônica do desfile, apostar exatamente no samba, um samba muito bom, inclusive, né, o desfile que durou ali 1 hora de... o desfile, né, em Santos tinha 60 minutos, e a aposta exatamente era no visual. E o visual da Brasil neste ano era imponente, né? As alegorias articuladas, um dos abre-alas mais impactantes deste ano, inclusive, uma organização de desfile muito boa, né? Que era a marca da Brasil nesse período. Esse retorno, inclusive, faz lembrar muito a Nenê, né? A Nenê nos anos 70, quando ela é tricampeã em 68, 69 e 70, a gente teve uma mudança também de regulamento, uma mudança de desfile no Carnaval de São Paulo, e é exatamente o período da oficialização. E a Nenê era a escola que tinha mais know-how, né? Ela tinha uma expertise de desfile muito grande. E isso fazia com que a Nenê, mesmo não tendo todo o investimento das demais, ela conseguisse, né, ser tricampeã. Acho que é muito semelhante ao Brasil, né? Porque a Brasil é campeã em 2006, 2007 e 2008 ela é vice-campeã. Nesses 3 anos, a Brasil ela é um resquício dessa expertise que ela tinha adquirido, principalmente do seu chão, né? Uma escola muito bem organizada e que eu acho que hoje se perdeu um pouco nesse sentido. E o investimento visual, né? Um desfile belíssimo, inclusive, né? Seja nas alegorias, seja nas fantasias, claramente para a realidade do Carnaval de Santos. E nesse sentido era a grande favorita ao Carnaval, como diz a reportagem, né? A crônica da Tribuna, né? Para quem está no YouTube, tá podendo vê-la, inclusive.
Então, o Brasil, mesmo com uma chuva, né, que aconteceu, a armação da escola, a escola, né, armou-se na chuva, mas mesmo assim não teve grandes problemas. E assim, né, na apuração do carnaval daquele ano, a Brasil se sagrou campeã do carnaval com 179,4 pontos, numa apuração, uma apuração marcada por agressões, trocas de ofensas e questionamentos. O vice-campeonato ficou com a X9, que perdeu a liderança por apenas 0,3. E nesse sentido ficava marcado aí, portanto, o que seria o 16º ou o 10º título da Brasil. Mas uma coisa era inegável, a Brasil se tornava em 2007 a escola com mais títulos até então no Carnaval de São Paulo, no Carnaval de Santos. E nesse sentido, né, ela vinha, né, com tudo para apostar, né? Ela apostou no visual, ela apostou na grandiosidade e deu muito certo. E nesse sentido, né, é até interessante repensar isso, um enredo que foi muito bem solucionado, não ficou totalmente estereotipado. Então você tem essa Amazônia mística, essa Amazônia dos encantos e o direcionamento, né, para a Amazônia crítica, que era exatamente o ponto principal dessa ideia do aquecimento global. E é interessante pensar nisso, porque em 2007, em São Paulo, por exemplo, a gente não tinha esse questionamento da Amazônia. Só vai acontecer mesmo em 2009 com a X9 paulistana. Aqui em Santos já estava tendo esse questionamento sobre a Amazônia. A Brasil foi uma das pioneiras nesse sentido aqui na região, não no enredo amazônico, né? Mas de trazer essa temática do aquecimento global, da preocupação com a floresta e assim por diante. Então, para quem é Brasil, campeoníssimo, né? Fica aí as saudades, talvez, desse grande campeonato. Vamos para 2009, né? Damos o salto, né? 2008, vamos para 2009, para o desfile da Mocidade Amazonense. Como eu já tinha falado, a Amazonense ela vinha numa sequência não tão boa desde 2006, um oitavo e 2 sétimos lugares. Uma coisa que é muito interessante na Amazonense, né? Não é interessante no sentido bom, né? Mas é que esses desfiles, né, 2007, principalmente 2008, choveu muito, né? E a Amazonense foi muito prejudicada nesse sentido. Então as alegorias amazonenses, que são muito complexas, tiveram alguns problemas, fantasias principalmente. Mas em 2009 o tempo estava seco, né? Vamos dizer assim, nenhum resquício de chuva. Então a Amazonense entrava em 2009 não como favorito, né? Que é o mais curioso, né? Em nenhum momento, nem a Santa Cecília, nem a Tribuna colocavam o Amazonense como favorito ao título. A Santa Cecília até colocava, mas a Tribuna, por exemplo, descartava por completo a possibilidade da Amazonense ser campeã em 2009. Mas o contexto de 2009, né? Se em 2007 a gente teve 8 mil pessoas assistindo o Carnaval Santista, em 2009 a gente teve talvez o grande ápice do Carnaval moderno, desse Carnaval deste século do Carnaval de Santos, que eram 12 mil pessoas, né? Era um investimento altíssimo da Prefeitura de Santos. Eu acho que este, no meu ponto de vista, deveria ser o modelo atual do Carnaval Santista. Eu acho que a gente vê no Carnaval de 2009, 2010, por exemplo, a gente percebe que a gente tinha um público muito grande em Santos, um público com demanda, e vou ser um pouco polêmico aqui, mas acho que o fato do Carnaval de Santos acontecer em 2009, no ano, né, na data correta, vamos dizer assim, né, no período de Carnaval, batendo, né, com o Carnaval no mesmo dia, né, dos desfiles do Carnaval de São Paulo, isso fazia com que o Carnaval de Santos tivesse um público maior. Eu acho que o público hoje do Carnaval de Santos, além de ele ser um pouco, vamos dizer assim, avesso ao Carnaval com mulher, né, as pessoas hoje vão ver as escolas que elas querem, depois elas vão embora. Eu acho que o fato do Carnaval ser um pouco antes faz com que turistas, por exemplo, eventuais que poderiam vir assistir o Carnaval de Santos não venham. Eu acho que a data atual, né, o período do Carnaval de Santos é o ideal, né, uma semana antes do Carnaval de São Paulo. Entretanto, eu acho que o público poderia ser maior, as arquibancadas poderiam ser maiores, deveriam ter mais arquibancadas e menos frisas, assim podemos dizer, ou uma reconfiguração. Acho que esse modelo de 2009, né, que é o ano do Campeonato da Amazonense, eu acho que é o modelo ideal, inclusive, para o Carnaval Santista como um todo. Então a gente teria um público de 12 mil pessoas, e era 12 mil pessoas mesmo, né? Porque a Amazonense, ela desfila, se não me engano, no segundo dia, e com público cheio, né? Muita gente para assistir o desfile da Escola do Guarujá. A gente teve um orçamento da Prefeitura de R$80 mil, e no geral, né?
contando subvenção e estrutura, 3 milhões de reais. Eu acho que também é uma coisa que a gente não tem mais hoje. E é muito engraçado, né? Porque eu acho que hoje a Prefeitura de Santos tem muito mais orçamento para dar para as escolas, né? Então, acho que nesse sentido, falta este passo a mais, né? Da infraestrutura e do orçamento. E também cabe também às escolas serem um pouco mais organizadas nesse sentido para, né, trazerem essa confiança de volta do investimento que elas têm. Tempo de 60 minutos, mínima de 45. A gente tinha 12 escolas de samba disputando o campeonato e 3 pleiteantes, que era exatamente a camisa alvinegra, a Vila Matias e a Mocidade Independente do Samba, do Santos. Não, é uma cidade independente. Só uma, entre aspas, existe com o mesmo nome, né, que é a Vila Matias. Então a gente tinha a Metropolitana, a Avenida dos Morros, Bandeirantes do Sabuó, a Mocidade Santista, né, a Mocidade, a União Imperial, a Unidos da Zona Noroeste, a Vila Nova, a Mocidade Independente Padre Paulo, a Amazonense, a X9, a Brasil e a Sangue Jovem. Né? Então essas eram as escolas que iriam desfilar. A Amazonense com enredo Um Grito de Alerta à Preservação da Amazônia. Semelhante ao desfile da Brasil, mas um pouco diferente, como a própria reportagem da Tribuna coloca, né? A Amazonense promete explosão de cores. Na Brasil, o enredo, né, a temática amazônica, era no ponto de vista do encantamento e, por fim, da preservação. A Mocidade amazonense era um pouco diferente. O norte do enredo era exatamente as águas, né? O enredo, portanto, o descobrimento... do descobrimento ao manancial de emoções, um canto de alerta da preservação do guerreiro amazonense. A gente tinha uma comissão de carnaval, o mestre de bateria era o Pepeu, né, que é mestre de bateria até hoje da escola. Desfilariam por total 1.200 componentes. O mestre-sala era o Regis, que já foi coreógrafo da comissão de frente, e a porta-bandeira Lília. E o presidente na época, o Adriano Ferreira Silva. Né? Então, nesse sentido, a escola do Guarujá ia para a avenida, como conta um dos componentes da comissão de carnaval. As lendas e o folclore do norte do país vão dialogar com a história da colonização espanhola naquela região e com a comunidade ribeirinha. Por isso, a amazonense optou, no caso, por explorar bem as cores nos seus carros alegóricos e fantasias. Né? Então vamos trazer a Amazônia para a avenida e o efeito será surpreendente, né? Garantiu um dos carnavalescos. A escola, portanto, prometia e fez de fato efeitos especiais em sua apresentação, com bastante movimentação dos carros. Todos os carros praticamente tinham movimentações. O primeiro tinha um Indy, mas o último carro, que era aquele pássaro verde, né, com as asas articuladas, era lindíssimo, inclusive. Hoje em dia a gente não vê carros assim em Santos, não, né? É bem raro às vezes. Outra novidade estará na comissão de frente, mas a diretoria não vai revelar detalhes, né? Não tinha nada demais não na comissão, né? Mas foi só para vender a matéria. Ganha destaque também as alegorias imitando animais típicos da região amazônica. O peixe-boi, símbolo da preservação ambiental, que é o terceiro carro da escola, que eram peixes-bois, a iara, inclusive, e que marca, né, a presença em um dos carros, além do pirarucu, espécie de peixe que está ameaçado de extinção, que era o segundo carro da escola, que tinha ali aquele barco, né, que tinha as explosões. Um grande destaque do desfile amazonense é exatamente a parte musical, né, como a própria reportagem da Tribuna colocava, né? Quem está aqui no YouTube está vendo exatamente o segundo carro da escola, exatamente. É o segundo carro da escola, que é exatamente essa cobra, né? Seria a boiúna, né? O boitatá. Você tem a Iara, você tem lá atrás o segundo carro, que era o carro exatamente dos pescadores, né? Que tinham um efeito de fumaça, tinha os peixes. E lá atrás, no último carro, você tinha exatamente este pássaro verde, todo articulado, e na abertura da escola, o carro com índio, né, com vários movimentos, e uma caravela gigante. Então, nesse sentido, além de mostrar a diversidade natural da Amazônia, a agremiação representou também a comunidade ribeirinha que vive no entorno do rio, e um grande barco azul e branco que soltava fumaça foi um dos destaques. O grande destaque do desfile da Amazonense é, sem dúvida, a grandiosidade das alegorias, né? E eu digo isso com toda certeza. Acho que hoje a amazonense, desde o desfile de Olambra, a amazonense não faz apresentações visuais em carros alegóricos como fez nesse período. Esse desfile de 2009
termos de alegoria, a amazonense já não faz mais. E que de certa forma a gente fica até saudoso, né? Porque a amazonense, né, sempre foi referência alegórica do carnaval cientista, porque ela buscou isso, né? Ela quis ser este pilar de inovação e ela fazia muito bem mesmo nesse sentido. Então, nesse aspecto, a grandiosidade não só dos carros, mas o volume, né? Eram carros que preenchiam a pista, eles tinham uma disposição cromática muito bonita, eles tinham os elementos muito bem colocados, muito bem postos. E eu acho que hoje a gente fica a desejar nesse sentido. Acho que, eu estou falando aqui da Amazonense porque é o desfile que a gente está falando aqui em 2009. Mas em 2009, eu acho que a riqueza de alegoria da Amazonense é maior, ou é melhor do que de hoje. E embora eu acho que hoje as fantasias da alegoria da Amazonense sejam melhores que as fantasias de 2009. Mas só para a gente ter esse parâmetro, e quem está vendo também no YouTube, dá para perceber a quantidade de pessoas, né? Era muita gente assistindo o Carnaval de Santos nessa época e acompanhando o desfile da escola que viria a ser a campeã deste ano. Outro destaque é a bateria do mestre Pepeu, mas em especial o samba enredo, né? Um samba muito bonito, bem melódico, tem várias nuances, né? Tem várias subidas e descidas dentro da sua composição, e é uma apresentação dessas que a escola faz muito bem. Musicalmente falando, a Amazonense é uma das melhores escolas do Carnaval de Santos. E em 2009, como a gente vai ver daqui a pouco, esse foi o grande motivo dela ser campeã, inclusive. E a proporção alegórica, né, que eu acabei de falar, são dois destaques muito importantes deste desfile da escola. E não deu outra, né? Na apuração, portanto, a Amazonense se tornou campeã do Carnaval Cientista. Como diz a prefeita da época, Maria Antonieta, "As we can", né? Sim, nós podemos, né? Que ela copiou ali o slogan do Barack Obama. Foi exatamente um acontecimento para a cidade, né? Desde 92 a escola não era campeã, e 2009 foi exatamente a consagração, né? Então era como se a cidade, né? Principalmente Vicente Carvalho, se colocasse como grande, vamos dizer assim, a capital do samba da Baixada Santista, né? E esse orgulho, né, que a Amazonense traz e ela faz muito bem, né? Sendo uma escola, né, talvez uma das mais antigas fora de Santos, que permanece desfilando de forma ininterrupta, é um motivo de orgulho, né? E ser campeã em 2009 foi exatamente a cereja do bolo. Como eu disse, a Amazonense não era cotada para ser campeã, principalmente pela tribuna, vamos dizer assim, que fazia a cobertura. A Santa Cecília colocava ali como uma possível campeã. E a agremiação do Guarujá levou o título no quesito samba enredo, com meio ponto. Venda de ingressos, né, para o desfile das campeãs aconteceria depois. A Amazonense empatou com a X9, né, e o critério de desempate foi exatamente o quesito samba enredo, porque nessa época o empate poderia acontecer, a Amazonense e a X9 foram reivindicar o desempate, e nessa reivindicação, portanto, do desempate, foi constatado que, no último quesito a ser julgado, que era exatamente samba enredo, a Amazonense se consagrou, portanto, bicampeã, no caso do Carnaval de Santos, e representantes de ambas as escolas, portanto, foram palanque para exigir o desempate. A Amazonense, portanto, sagrou-se campeã pelos critérios no samba enredo, né? Foi ali o calcanhar de Aquiles também da X9, que tinha feito desfile sobre a Vila Maria, né? Escola de São Paulo. Faz sentido nenhum, me desculpe aos X9anos, mas este enredo não faz sentido nenhum, inclusive, na X9. Foi, portanto, um dia de festa, né? Um dia festivo para os habitantes de Vicente Carvalho e para os componentes da Amazonense. Mesmo com chuva ali na hora da apuração, o ânimo foi grande, né? Foi mais ou menos ali 1.500 pessoas, né, que ficaram ali nas ruas, né, nas intermediações da Amazonense, ali na região ali da Santa Dona, ali perto do início da Tiago Ferreira, né, que é nessa encruzilhada que fica a Amazonense até hoje. E a escola faturou aí, portanto, R$15 mil, inclusive, de premiação. A Brasil também, que faturou R$15 mil quando ela foi campeã. E é uma coisa que é interessante, nessa época a gente tinha o desfile das campeãs, que não existe mais no Carnaval de Santos, que é uma pena, né? Talvez poderia voltar. O desfile das campeãs acontecia com as 4 primeiras colocadas, né? Inclusive as 4 primeiras colocadas recebiam premiações aí no Carnaval Cientista. Então a Amazonense ela se consagrava campeã, consagrava-se campeã exatamente com um desfile arrebatador,
um desfile impactante, e era a prova, né, do fato de que o investimento e os rumos, talvez, do Carnaval Santista estavam indo pelo caminho certo. Eu acho que ainda estamos nesse caminho, né? Acho que parece que a gente teve, depois que teve aquele acidente da Sangue Jovem, acho que o Carnaval Santista ele deu uma descida. Eu acho que ele está tentando subir novamente. E fica em nossos desejos, portanto, para que voltamos a ter essas grandes apresentações, seja da Amazonense, mas especialmente da Brasil, né? 2 desfiles impactantes, 2 visões de enxergar a Amazônia, quase todas elas terminam no mesmo aspecto, né? O aspecto da preservação, o aspecto de salvar a natureza, e da natureza como um pilar, portanto, de reflexão em meio ambiente, mas também social, econômico, político, mas observando essa floresta que tem suas nuances, tem as suas histórias a serem contadas, tem suas lendas, seus mitos, e por isso que são histórias dentro de enredos, e por isso que está no nosso quadro aqui, um enredo, uma história. Primeira vez que a gente fala do Carnaval Santista. A gente tem mais alguns episódios sobre o Carnaval Santista em aspectos históricos, um deles é o Carnaval dos anos 40, na cidade de Santos. Bem interessante vai ser esse episódio, inclusive. A gente vai ter grandes carnavais da cidade de Santos, inclusive, que a gente vai abordar aqui um ano, e a gente vai falar ali de Sírio por Sírio para ver o que aconteceu. E é basicamente isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você estava nesse desfile, tanto da Brasil quanto da Amazonense, 2007 da Brasil e 2009 da Amazonense, deixa aí nos comentários, seja no podcast ou no YouTube. Não deixe de curtir, de comentar, de falar, não deixe de curtir e de seguir o Cabeça da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, no Facebook. E aqui no YouTube não deixe de curtir, de hypar o vídeo se você estiver no celular. E é basicamente isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau!